Saudações, servidores! Meu nome é Adoniran e eu sou oficial de justiça lotado na Central de Mandados da Ilha de São Luís. Hoje a gente vai começar uma conversa sobre as diligências que a gente realiza utilizando ferramentas eletrônicas. Vamos lá? Esses são alguns tipos de diligências que os oficiais de justiça realizam. Dentre elas, a mais comum e a mais simples é a de comunicação de atos judiciais, mas além desse tipo de diligência, os oficiais de justiça também realizam prisões civis, penhora, avaliação de bens, realizam despejos. Hoje em dia é muito comum a realização do cumprimento das medidas protetivas de urgência, também realizam reintegração de posse, busca apreensão e outros atos que o juiz possa vir a determinar. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre essa primeira, que são as diligências que se referem a atos de comunicação processual. A essa altura, todos já sabem que é possível a realização de diligência mesmo quando o destinatário é um réu preso, ou seja, uma pessoa que está respondendo um processo penal e atualmente se encontra detido em uma unidade prisional. Entretanto, há 3 ou 4 anos era um tema polêmico de se conversar a respeito, porque a legislação é clara quando ela diz que a citação do acusado tem que ser feita de maneira pessoal. E isso aí gera algum burburinho em confundir uma citação feita em uma modalidade pessoal com ela precisar ser presencial. Quando eu falo que a diligência tem que ser pessoal, ou seja, eu tenho que falar pessoalmente com o destinatário daquela comunicação. Aqui fica uma dúvida. Quais são as normas do Tribunal de Justiça que regulamentam essa modalidade de comunicação? Ou seja, uma comunicação que ela é feita de maneira remota, onde o destinatário e o seu interlocutor, que é o oficial de justiça, não precisam estar no mesmo local presencialmente. Para regulamentar a comunicação processual destinada a um réu preso, ou seja, uma pessoa que está detida em uma unidade prisional, o Tribunal de Justiça emitiu a Portaria Conjunta número 25 de 2020. E para todas as outras comunicações na modalidade remota, ou seja, quando o destinatário não é um réu preso, quando a pessoa com quem o oficial de justiça precisa se comunicar não está detida em uma unidade prisional, a norma do Tribunal de Justiça que regulamenta este tipo de diligência é o provimento número 23 de 2021. Sobre este tipo de comunicação, nós falaremos presencialmente aí na comarca em uma oportunidade em que será tratada especificamente esta norma. É oportuno recordarmos em que cenário, que ambiente nós vivíamos quando foi emitida a Portaria Conjunta número 25 de 2020, que regulamenta este tipo de comunicação processual voltada para internos do sistema carcerário. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O avanço dos casos de coronavírus leva a Organização Mundial de Saúde a declarar
pandemia da doença. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus, tornou-se uma pandemia, situação em que uma doença se propaga globalmente de forma rápida e simultânea. A Organização Mundial da Saúde classificou o novo coronavírus como uma pandemia global. Isso quer dizer que a doença pode afetar pessoas em todo o mundo simultaneamente. O avanço do coronavírus faz a OMS declarar pandemia. Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. A Justiça decretou estado de lockdown na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, em razão do coronavírus. É a primeira região do Brasil a enfrentar esse tipo de restrição na circulação de pessoas. Naquele ano, vivemos um momento muito difícil. De um lado, parentes e amigos ficavam doentes, alguns vinham a óbito. Por outro lado, o jurisdicionado também precisava de uma resposta do judiciário. Quando falamos da comunidade carcerária, devemos saber que estamos lidando com um dos bens mais preciosos ao ser humano, que é a sua liberdade. A demora no cumprimento de simples comunicações processuais poderia repercutir em excessos de prazo que levariam à soltura de vários acusados nos processos criminais. Especificamente no que tange ao problema das comunicações processuais direcionadas a réus presos, a resposta a essa demanda veio por meio da atuação dos oficiais de justiça. À época, eu e o colega Márcio Maciel fazíamos parte da equipe que atendia a comunidade carcerária na comarca da Ilha de São Luís. Fomos estudar como outros estados estavam enfrentando esse problema. Elaboramos uma proposta de adaptação de comunicação processual, atendendo a todos os requisitos do Código do Processo Penal, e apresentamos essa proposta ao coordenador da Central de Mandados, o juiz Marcelo Oca. Nossa proposta foi prontamente encaminhada para o presidente e para o corregedor do Tribunal de Justiça. E nós sabíamos que não seria possível resolver esse problema de maneira unilateral. Também foi convocado para compor a mesa de trabalho o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária. E por meio de um esforço conjunto, envolvendo Tribunal de Justiça e Secretaria de Administração Penitenciária, foi concebida a Portaria Conjunta número 25 de 2020. E sobre ela nós vamos falar agora. De posse dessa norma, ou seja, com ela em mãos, seja pelo celular, seja pela tela do computador, é possível ter um aproveitamento melhor sobre o assunto que nós vamos abordar aqui. Antes, vamos fazer uma pequena reflexão sobre qual a vantagem de realizar uma comunicação processual destinada a réu preso com o uso de ferramentas eletrônicas de comunicação, ou seja, sem que seja necessário que o oficial de justiça entre nos pavilhões e vá diretamente na cela falar com os internos. Nós sabemos que o ambiente das unidades prisionais é um ambiente um pouco insalubre e, por vezes, nós precisamos fazer acesso por locais onde a limpeza não é muito bem feita e, às vezes, também temos que nos deparar com a presença de animais, como roedores. Às vezes, o ambiente do chão é liso, tem limo ou lama em áreas externas. Um outro ponto que deve ser considerado é que, embora o raio-x que é utilizado para fazer a revista na entrada das unidades prisionais seja de baixa intensidade, toda a carga de raio-x que a pessoa fez durante a sua vida, ela é cumulativa. Então, o raio-x que você tirou quando era criança está no seu corpo armazenado até hoje. Então, como é cumulativo, é interessante que o indivíduo evite se submeter a esse tipo de radiação. Além desses três fatores, podemos citar a segurança como
um ponto positivo quando essa comunicação processual é realizada de maneira remota. Nós sabemos que, embora não tenham ocorrido eventos de motins ou rebeliões atualmente, é sempre interessante que o oficial de justiça não se submeta a todos esses fatores que foram citados anteriormente e também a um eventual momento de violência que possa ocorrer nas dependências internas do presídio. Uma pergunta pertinente é: será que essa portaria conjunta número 25 de 2020 serve apenas para aqueles processos criminais? A resposta é não. Ela serve para qualquer comunicação processual que seja direcionada ao público interno, ou seja, ao público carcerário do sistema penitenciário. Por exemplo, se o interno responde ou tem algum processo civil que envolva seu nome, por exemplo, se tiver um processo de pensão alimentícia e nesse processo seja marcada uma audiência, ele será intimado dessa audiência. Ele pode ser intimado tanto presencialmente, da maneira tradicional, quanto ele pode ser intimado dessa audiência por meio de uma conferência de vídeo. Um questionamento pertinente que a pessoa pode fazer a respeito da vigência dessa norma é: nós já passamos do momento crítico da pandemia, inclusive com o pronunciamento da OMS dizendo que já está declarado o fim da pandemia. E aí vem uma pergunta: será que a gente ainda pode utilizar essa norma para fundamentar uma comunicação com um interno de uma unidade prisional? A resposta é sim, nós podemos. É claro que existe todo um know-how que foi adquirido ao longo do tempo e, atualmente, é interessante que o oficial de justiça entre em contato com o diretor da unidade prisional da sua comarca ou das unidades prisionais que ele vá acessar e faça ali um alinhamento, no sentido de dizer: olha, nós precisamos agendar chamadas de vídeo com os internos para realizarmos comunicações processuais. Por que que isso é interessante? Porque como o trabalho praticamente retornou à normalidade, é preciso que haja uma sinalização para o diretor da unidade de que aquele serviço será necessário. Ainda existem algumas recomendações muito pertinentes. Além de conversar com o diretor da unidade prisional, no sentido de alinhar os esforços para que sejam realizadas comunicações processuais nessa modalidade, é importante que o oficial de justiça fique atento para os requisitos necessários para que ele possa dizer que uma comunicação processual foi efetivamente realizada. Um especial destaque é dado para o texto do artigo 357 do Código do Processo Penal. Vejam que no texto ele elenca que são requisitos da citação: a leitura do mandado ao citando pelo oficial de justiça e entrega da contrafé, na qual se mencionarão o dia e a hora da citação. Também é necessário a declaração do oficial de justiça na certidão da entrega da contrafé e a sua aceitação ou recusa. Observando o texto do artigo 357, nós podemos fazer um questionamento que seria: e se o oficial de justiça encaminhasse uma cópia desse mandado para a unidade prisional por meio de e-mail ou de malote? Eu poderia considerar como concluída essa comunicação processual? A resposta é não. Por que que não? Primeiro, por uma questão orçamentária. Ainda que eventualmente um agente penitenciário se predisponha a imprimir as vias do mandado que são necessárias para realizar a comunicação processual, isso envolve todo um custo que não foi planejado nem pelo Tribunal de Justiça, nem pela Secretaria de Administração Penitenciária. Por outro lado, existem os requisitos legais para que se possa afirmar que a comunicação processual foi realizada, como, por exemplo, a leitura do teor do mandado para o interno, o oferecimento de uma cópia da comunicação de maneira impressa para o interno. Por quê? Porque eu preciso certificar isso e dizer se ele aceitou ou não receber essa via do mandado. Se os senhores repararem, a norma específica do Tribunal de Justiça declara que será utilizado o aplicativo Zoom para a realização da chamada de vídeo. Aí vem uma pergunta: e se eu utilizar, por exemplo, o sistema de chamada de vídeo do Tribunal de Justiça? E se eu utilizar o sistema de chamada de vídeo da CEAP? Eu posso utilizar o WhatsApp?
A resposta é sim. Na época da edição dessa norma, o Zoom era um dos principais aplicativos de chamada de vídeo que foi utilizado. Entretanto, em caso de problema técnico ou apenas por conveniência, nós podemos sim utilizar outro sistema de chamada onde seja possível alcançar a mesma finalidade que seria alcançada se fosse utilizado o aplicativo Zoom. Reparem que nós estamos falando sobre a comunicação de maneira eletrônica ou de maneira remota destinada a réu preso. Ou seja, o destinatário da comunicação estará detido dentro de uma unidade prisional. E quando esse interno é posto em liberdade? Como funciona? Ele ainda pode receber tais comunicações? A resposta é positiva. A partir do momento que ele não está mais detido em uma unidade prisional, é possível a comunicação eletrônica por meio da outra norma, o provimento 23 de 2021. Sobre este provimento falaremos mais detalhadamente no momento presencial que será realizado aí na comarca. Vejam como esse questionamento é interessante. É recomendável realizar comunicações eletrônicas com os internos fora do horário das 8 às 18 e nos finais de semana e feriado? A resposta é não, pois fora do horário comercial, o contingente que fica à disposição para movimentar o interno da cela até a sala de chamada de vídeo, ele é diminuído. Então, existe uma impossibilidade técnica de atender esse tipo de solicitação. Portanto, é interessante que sejam direcionados todas essas solicitações para o horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 18. E caso eu envie, por exemplo, um mandado pelo e-mail ou pelo malote digital e eu peça para que os agentes prisionais façam a impressão para que seja possível o oferecimento da contrafé ao interno, eu posso fazer isso? Ou seja, a portaria autoriza esse tipo de procedimento? A resposta é negativa. Existe uma forma que você faz de entregar previamente essa documentação na portaria da unidade prisional para um posterior agendamento da chamada de vídeo com o interno, obedecendo à disponibilidade de mão de obra durante o expediente nas unidades prisionais. Vamos lá. Caso seja necessário realizar esse tipo de comunicação destinada a interno do sistema carcerário, o que eu preciso apresentar na portaria da unidade prisional? Bom, vejam só. Eu preciso confeccionar uma lista indicando o nome de cada interno que eu vou precisar falar, né? Eu também preciso dizer na lista, além do nome deles, em qual unidade eles estão presos. Eu preciso também apresentar 2 vias do mandado. Por quê? Porque uma via fica arquivada nos assentamentos do preso e uma via é entregue, é oferecida ao interno. Nessa mesma lista de solicitação de chamada de vídeo, é necessário que o oficial de justiça se identifique, disponibilizando, por exemplo, um contato telefônico ou um e-mail para que a direção da unidade prisional possa dar o retorno informando qual será o dia e qual será o horário que será realizada essa chamada de vídeo. Vejam só essas 2 situações. Como é que eu devo organizar o momento da realização da chamada de vídeo com o interno? Será que eu, ficando em pé na rua, falando pelo celular, é melhor do que eu ficar numa sala isolado, né, com internet estável, um equipamento adequado, como um computador, onde eu possa mandar mensagens, ou caso caia o sinal, eu possa me comunicar com a unidade prisional? Então, o que vocês acham que é melhor aqui desses dois exemplos? É evidente que é recomendável que nós estejamos em um local adequado, ou seja, uma mesa, um notebook ou um computador de mesa, né, contendo todos os documentos que serão utilizados. Por exemplo, se eu vou realizar uma comunicação direcionada a um interno específico, eu preciso ter o acesso dessa comunicação o mais simples possível. Então, na rua, a gente vai ter interferência de barulho, né, pessoas passando, carro buzinando, né,
pode ser que na movimentação o sinal de internet do celular ele possa cair, e tudo isso vai tornar infrutífera aquela diligência de comunicação processual. Eu quero agradecer a atenção de todos e fiquem atentos para todos os materiais que são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem da SMAN. Um abraço e até a próxima aula.